Senhores aqui, eu sou o professor José Roberto Inheco, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, sediado na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca. De origem, eu sou lotado na graduação no Instituto de Biociências de Rio Claro, e nós estamos aqui hoje na palestra da linha de pesquisa de instituições e políticas sociais, e temos como nosso convidado especial Fábio Eon. Eu vou fazer uma breve descrição do currículo dele. Eu até peço, fiquem à vontade, não estamos no YouTube, abram as suas telas, quem pode abrir. A gente entende que há quem não possa abrir, mas fiquem à vontade para que seja, depois da apresentação, uma conversa. Podem abrir suas telas. Os professores que estiverem aqui, eu vou mencionar, eu vou citar no decorrer alguns momentos da palestra. O meu amigo Fabião já foi professor da UNB, por isso eu vou chamá-lo de professor. Ele é graduado pela Universidade de Brasília em Ciência Política e Relações Internacionais e fez seu mestrado em Gestão de Projetos pela University College London. Se não me engano, ela fica perto do Museu Britânico, não fica, Fábio? Fica sim. Eu passei em frente já. Aqui no Brasil, hoje ele é coordenador de Ciências Humanas e Sociais da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e conseguiu tirar uma hora e meia do seu tempo para poder vir conversar com a gente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Unesco em outros projetos, e eu sei como ela é demandada. Se o governo federal brasileiro, por exemplo, todo prefeito quer que um ministro visite, a Unesco não é só o poder público que vai atrás, são as universidades, são as organizações sociais, ela é demandada por todos. E o papel do Fábio, na Unesco, é justamente gerenciar projetos na área social, envolvendo governo, setor privado, sociedade civil e a universidade, em diferentes áreas. Eu já conversei com o Fábio, ele estando em Campinas, resolvendo o problema de um projeto de direitos humanos, de diversidade, projetos de juventude, combate ao racismo, esporte, inclusão social, desenvolvimento sustentável, recursos hídricos, ciência, tecnologia e inovação. É lógico que tudo isso ele não faz sozinho, ele coordena uma equipe. Como coordenador de Ciências Humanas e Sociais, ele coordena uma equipe dos projetos de Ciências Humanas e Sociais, e, além disso, ele está acumulando, como se não fosse pouca coisa, enquanto não se define o novo coordenador de Ciências Naturais da Unesco, ele está acumulando a função. Bom, ele tem, por óbvio, ele tem experiência também, antes da Unesco, em organizações internacionais, organizações de cooperação técnica internacional. Fábio, eu espero não ter esquecido nada relevante. Eu sei que você levou sua filha na escola, tal, você tem família, então não sei se, mas eu acho que aquilo que é acadêmico, que é profissional, já falei. Então, eu passo a palavra a você, fique à vontade para complementar minhas informações, eu estarei aqui à exposição toda. Eu quero citar apenas aqui, antes de passar a palavra, a presença do professor Hélio Alexandre da Silva, coordenador do programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, nosso, que organiza esse seminário. Eu quero destacar a presença do professor Rodolfo Franco Puccini, que é o professor de Sociologia da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, que também é professor do nosso programa. E se tiver mais algum professor aqui presente, ou alguma outra autoridade, pode mandar, colocar no chat que eu apresento. É lógico que todos nós somos autoridades em nosso meio social. Estou vendo aqui que tem alguém de outro programa, psicossocial, aqui no chat. Fiquem à vontade de se apresentar. Então, agora, Fábio, eu passo a palavra para você, e assim que você me orientar, está subindo a apresentação dos slides. Obrigado, professor José Roberto. Bom, obrigado pelas generosas palavras aí, pela apresentação. Queria cumprimentar também o professor Hélio, o professor Rodolfo,
todos e todas aí que nos assistem, e se você puder subir minha apresentação, eu agradeço muito. Eu queria primeiramente comentar que essa é uma apresentação institucional sobre a Unesco, sobre a agência da ONU que tem esse mandato em educação, ciência e cultura, mas ela vai falar, sim, de como que essa agência, que tem um mandato tão bonito, né, que eu brinco que deveria ser 3 agências da ONU, né, porque são universos enormes, né, educação, ciência e cultura, mas como ela contribui para a realização de políticas públicas aqui no Brasil e no mundo, né. O professor José Roberto já me apresentou, eu cuido aqui das ações de ciências humanas, mas também de ciências naturais, e vou, na minha apresentação aqui, falar como é o meu papel de servidor público internacional, né, que é o nome que se dá para quem é funcionário da ONU, é, e como que a gente atua, né, contribuindo para complementar ações de governo. Professor Inheco, se puder passar o próximo slide, te agradeço. Bom, então vou dar um pouco esse panorama geral, né, do que a nossa agência faz. Então, a Unesco é talvez uma das agências mais antigas do Sistema Nações Unidas, foi criada em 1945, num contexto que vocês imaginam que foi muito adverso, né? Então, imaginem esse panorama de um mundo devastado por uma guerra sem precedentes, né? 70 milhões de vítimas da Segunda Guerra, o trauma do Holocausto, né? Um contexto de intolerância, de racismo, de violência, de insegurança em relação a que rumo a tecnologia ia tomar, né? A ciência ia tomar, 2 bombas atômicas lançadas sobre o Japão, e naquele momento os países, né, se reuniram e decidiram criar uma agência que tentasse reconstruir o mundo em cima de outras bases, né, de outro contexto civilizatório, né? E para reconstruir o mundo, nada melhor do que reconstruir em cima de uma cultura de paz, em cima de novas bases de educação, em cima de novas bases de ciência, uma ciência com propósito, uma ciência para o desenvolvimento, uma ciência ética, uma ciência cidadã. Então, essa agência, hoje, ela é baseada em Paris, na França, mas ela reúne 194 países membros, entre eles a Palestina. A Unesco tem essa peculiaridade, que é a única agência do Sistema Nações Unidas que reconhece a Palestina como país membro. Isso, obrigado. Então, aí aqui é um pouco um panorama, né, de como é que é a nossa governança, né, como é que a Unesco funciona. A gente trabalha numa lógica de biênio, né, então a Unesco ela se reúne, em tese, a cada 2 anos, onde as decisões são tomadas, onde o orçamento da Unesco é aprovado e onde o nosso plano de voo, por assim dizer, né, o que a Unesco vai fazer em termos de educação, ciência e cultura, as prioridades que a nossa agência vai tomar em relação a essas políticas vão ser estabelecidas. São decisões tomadas por diplomatas, né? Então, assim, quem se reúne em Paris são representantes de governo. Então, vejam que a nossa organização é eminentemente intergovernamental. Então, quem toma as decisões são os governos, né, que representam a Unesco, e eu aqui sou chamado do secretariado, né? Eu sou um funcionário, digamos assim, um executivo que implementa um pouco esse plano de voo, esse plano de ação que nos é dado pela Conferência Geral e pelo Conselho Executivo, que é esse outro instrumento da Unesco que se reúne mais a miúde, né? Ao passo que a Conferência Geral ela acontece a cada 2 anos, o Conselho Executivo ele acontece a cada 6 meses, para, digamos assim, fazer o ajuste fino desse plano de voo de 2 anos, né? O Brasil ele tem um papel muito importante, né, nessa discussão toda, porque ele é um dos membros mais antigos da Unesco, ele tem uma voz muito forte presente na Unesco, ele teve um papel muito importante em uma série de resoluções, convenções e declarações da Unesco, principalmente na área da cultura, por exemplo, né, onde o Brasil teve uma contribuição muito grande na área de ciência também. Professor Inheco, por favor, o próximo.
E aqui um pouco do que seriam as funções da Unesco, né? E isso se reflete também no tema do nosso evento de hoje, né? Sobre políticas públicas, né? Então, isso eu retirei exatamente da Carta Constitutiva da Unesco, né? Então, se a gente for analisar a Constituição da Unesco, a Unesco diz que ela se presta a ser um laboratório de ideias, né? Então, a gente tenta construir esse ambiente efervescente para os 194 países, no sentido de trazer questões inovadoras, enfim, questões que possam inspirar políticas públicas. É uma instância de estabelecimento de padrões, né? Então, essa é uma característica interessante também da Unesco, porque além de ser uma agência de cooperação técnica, né, a gente é nossa missão prestar cooperação para os países membros, a gente também tem uma importância normativa, né? Então, lembrem-se que eu comentei, a Unesco também produz convenções, declarações, recomendações, né? Então, por exemplo, a gente tem um papel, dando um exemplo concreto, né, para aterrar isso no exemplo mais perto da nossa realidade. A gente tem documentos relativos à validação de diplomas, né? Que é super importante nesse contexto de migração, onde a gente tem vários venezuelanos vindo para o Brasil. Então, assim, nesse contexto migratório, né, tão intenso, né, da globalização, de crise de refugiados, né, é importante ter uma agência internacional que possa estabelecer padrões internacionais, regular essas questões todas, né? A gente também serve como um clearing house, né? Esse é um termo roubado do sistema financeiro, né? De casas de câmbio, né? De troca de valores, né? Então, assim, a gente serve para fazer essa troca de conhecimento, essa troca de experiências, né? Então, quando a gente fala de cooperação internacional, ele é um processo de ida e volta, né? A gente traz muita coisa boa do mundo para o Brasil, mas o Brasil também é um celeiro muito rico, né, de inovação, de tecnologias sociais. Então, muito do nosso papel aqui do escritório é exportar boas práticas, né, como Bolsa Família, como políticas inovadoras, levando para fora do país essas experiências brasileiras. A gente também constrói competências, né? Então tá no nosso DNA, né? Não poderia deixar de ser, né? Como uma agência de educação, né? Fazer capacitações, realizar cursos, e a gente catalisa a cooperação internacional, né? Então essas seriam as 5 funções da Unesco. Por favor, isso. E aí, falando aqui dos mandatos da Unesco, né? Então a gente tem o privilégio aqui no Brasil de ter os 5 setores representados aqui no nosso escritório. O professor Inheco comentou, eu estou cuidando interinamente de 2, né, a área de ciências naturais e a área de ciências humanas, mas nós temos a sorte, o privilégio de ter aqui no escritório colegas que cuidam desses 5 setores, dessas 5 áreas. Então, vejam que é um escritório que ele é multidisciplinar, a gente tem colegas que são da área de educação, que são da área de cultura, então a gente tem profissionais aqui da área de arquitetura, da área de museologia, da área de comunicação e informação, da área de ciências sociais, então uma equipe muito diversa que tenta cobrir todo esse horizonte de temas que são do mandato da Unesco. É um escritório muito grande, né? Ele é o maior escritório da Unesco depois da nossa sede em Paris, e isso se dá porque o Brasil é um país, como o professor José Roberto comentou, que demanda muito, não só a Unesco, mas o Sistema Nações Unidas como um todo, né? As outras agências da ONU, PNUD, Unicef, o Fundo de População, o UNFPA, né? Então, o Sistema Nações Unidas cresceu bastante dos anos 90 para cá. E aí eu vou explicar por quê, né? Mas essa é uma característica muito peculiar do Brasil, né? O Sistema Nações Unidas trabalha em parceria com o governo brasileiro para implementar programas e políticas públicas. Aqui no Brasil, a gente trabalha, pelo menos a Unesco, né, nessas 4 modalidades, né? O que a gente chama de execução nacional, entre aspas,
que é um arranjo muito interessante, porque complementa programas e políticas de governo, são acordos de cooperação que a gente tem com o governo brasileiro, com ministérios, estados, municípios, que não são convênios nem contratos, né? É um acordo de cooperação técnica internacional, ele é regulado por uma outra legislação. A gente tem projetos com o setor privado, né, com empresas como a Globo, Vale, Petrobras, Itaú, que aí são instrumentos bilaterais. A gente tem acordos que a gente chama de cooperação Sul-Sul, né, que são projetos que normalmente trabalham a cooperação entre países, né, entre governos de 2, 3, 4 países. E a gente tem um acordo que a gente chama Brasil-Unesco, que é o acordo que regula a relação do Brasil com a Unesco, que é muito antigo, né? Ele foi assinado em 82, e que ele tem umas regras próprias que ajudam principalmente o Ministério da Educação, né? Principalmente a traduzir praticamente todas as publicações que a Unesco tem de educação no mundo todo, elas são traduzidas para o português, e a gente tem mecanismos que a gente chama de fast track, né, para facilitar contratações para o Ministério. Então, isso permite uma agilidade enorme, porque afasta, né, algumas burocracias que a máquina pública tem em relação a contratos. Então, quando eu falo que a gente ajuda na cooperação, é nesse sentido, né? Sendo um organismo internacional que tem regras próprias, né? Que tem alguma agilidade operacional, além da cooperação técnica, né? Além de ter um quadro especializado, a gente tem também uma máquina operacional muito azeitada, né? A gente tem uma área de licitação, uma área de viagens, né? Um escritório que é muito dinâmico. Por favor, professor Inheco, isso. Então, aqui um panorama, né, dos atores, né, que a gente trabalha aqui no Brasil, né, em relação a parcerias. A gente trabalha, como eu já comentei, nesses 3 níveis de governo, apoiando políticas públicas também, atuando em ações de comunicação, advocacy, atuando na parte de capacitação, de empoderamento de grupos vulneráveis, trabalhando muito nessa modalidade que eu comentei, né, que são os acordos de cooperação, que a gente chama vulgarmente como PRODOCs, né, que é o apelido que se dá a eles, né, e também nesses acordos que eu já comentei anteriormente de cooperação Sul-Sul. Também não vou me alongar muito aqui, porque também a gente já comentou, né, sobre os projetos com o setor privado, né, a gente tem várias parcerias aí com empresas grandes no Brasil, Petrobras, Itaú, o Sistema S, né, o SESI, o SEBRAE, e também, né, o professor José Roberto até tinha me comentado, pedido para a gente conversar também sobre isso. A gente trabalha muito com a academia no Brasil, no sentido de realizar nosso mandato. Então, para uma agência que tem um mandato tão desafiador, né, como eu comentei no início, educação, ciência e cultura, seria impossível para a Unesco realizar isso se a gente não trabalhasse em rede. E graças a essas redes com universidades, né, a gente tem produzido conteúdo, produzido publicações, realizado eventos, seminários, e a gente criou nos anos 80, melhor dizendo, um programa chamado Cátedras Unesco, que nada mais é que um programa que estimula parcerias da Unesco com universidades que desenvolvem ensino, pesquisa e extensão em áreas do mandato da Unesco. Hoje a gente tem 24 cátedras no Brasil, em temas diversos, né, como educação à distância, bioética, direitos humanos, temas do mandato da Unesco, né? Por favor, José Roberto, o próximo. Bom, e aí eu vou aqui dar um sobrevoo muito rápido aqui nos 5 programas da Unesco, dando exemplos concretos aí do que a gente faz. Então, começando pelo primeiro, né, o mais conhecido de todos, né, talvez a razão de ser da Unesco, de educação, né, o que a gente tem apoiado em termos de educação aqui no Brasil, vocês veem que a gente trabalha em todas as frentes possíveis e inimagináveis de educação, desde a educação fundamental até o ensino superior. A Unesco entende o conceito de educação como educação ao longo da vida. Isso é muito importante também entender, porque
a gente está sempre aprendendo, né? Então, acabou-se essa ideia que a gente ia para a escola e acabou, né? A gente está sempre se reciclando, ainda mais com as novas tecnologias. Então, a gente tem trabalhado educação primária, o ensino secundário, educação inclusiva, né, ligada a pessoas com deficiência. Então, no nosso setor de educação, a gente tem várias equipes que se dedicam a esses diferentes nichos, né? E aí a gente trabalha também apoiando políticas públicas com diferentes atores, né? Desde o Ministério da Educação a secretarias estaduais, municipais, a conselhos de educação e um amplo leque aí ligado ao Sistema Nacional de Educação. Inheco, por favor, o próximo. Bom, e aí outros exemplos também, né, descendo mais a essa granularidade, quais são os estados com os quais a gente tem acordos de cooperação, a gente tem com esses estados listados no slide, né, que eu não vou ler aqui, mas também com municípios, né, então isso é só para ilustrar que a nossa parceria não se resume ao governo federal. E temos projetos muito interessantes, assim, que o mundo se inspira muito aqui no Brasil. Esse exemplo aqui de São Paulo, eu cito bastante, né, porque as nossas colegas aqui do setor de educação pilotaram esse projeto, que é muito elogiado pela Unesco, porque o município de São Paulo, por exemplo, é o único município que hoje, na sua grade curricular, ele tem o ensino dos ODS no currículo, né? Então, a cidade de São Paulo tem esse conteúdo, esse material proporcionado pela Unesco, não como uma matéria obrigatória, por óbvio, né? Mas ele é um tema transversal. Então, você pode ensinar os 17 ODSs, essa Agenda 2030 da ONU, numa aula de geografia, numa aula de história, numa aula de matemática, né, que seja, né, mas os professores têm esse plano de aula, esses conteúdos todos, e diga-se de passagem, são conteúdos que estão disponíveis online, gratuitamente, no site da Unesco, qualquer outro município, qualquer professor também pode baixar se quiser. Por favor, Inheco, próximo. Bom, e aí eu vou entrando nos outros programas também, vou passar bem rápido aqui. Meu setor, né, de ciências naturais, a gente atua nessas frentes todas, né, de ciência, de biodiversidade, de água, oceano, de geodiversidade. Então, a gente tem trabalhado muito no sentido de reduzir esses hiatos na ciência, que é um mundo muito assimétrico, né, principalmente na questão de gênero na ciência, né? A gente tem só 30% da pesquisa mundial feita por mulheres, né? Então é um mundo muito desigual. Então essa é uma bandeira grande da Unesco. A gente tem esse prêmio da L'Oréal para estimular mais meninas e mulheres na ciência. A gente tem, por exemplo, esse exemplo interessante no Rio Doce, que é um projeto de ciência cidadã, né, onde a gente tem trabalhado com jovens que têm monitorado a água do Rio Doce com apoio de cientistas, né? Então, a gente tem trabalhado outras frentes no sentido de popularizar a ciência e trazer a ciência para o dia a dia das pessoas. Por favor, Inheco, próximo. Bom, e aí, entrando também no terceiro programa aqui da Unesco, a área de ciências humanas, vocês veem que o temário também é bem diverso, né? O professor Inheco também já tinha apresentado na introdução que ele fez gentilmente no início. A gente trabalha temas que vão desde a redução da pobreza e da desigualdade, a direitos humanos, a juventude, a esporte, a segurança pública, e a gente apoia uma série de atores aí, através dos acordos de cooperação que eu comentei. A gente tem projetos com o Ministério da Cidadania, com o Ministério dos Direitos Humanos, projetos com atores ou ONGs, né, que estão envolvidos no combate ao racismo ou no tema de educação étnico-racial. Novamente, esses projetos que a gente tem, eles são importantes para políticas públicas, porque a Unesco traz o que ela sabe fazer melhor, que é a cooperação técnica, né? E aí a gente atua de maneira prática por meio
de consultorias, né? Então, assim, a gente não tem a pretensão aqui no escritório, né? E a Unesco não é a panaceia para os problemas da humanidade, né? A gente não tem a pretensão de resolver todos os problemas da humanidade, mas a gente tem condição de conseguir, né, no mercado ou buscar pessoas que possam nos ajudar a desempenhar alguma ação ou alguma consultoria que possa contribuir na realização de uma política pública. Então, hoje, se a gente for pegar os projetos todos da Unesco, eu diria que a gente tem 5.000 consultores trabalhando no Brasil que são vinculados à Unesco, consultores pessoa física. Mas a gente trabalha também com consultorias de pessoa jurídica, né? Empresas, institutos, fundações, que são contratados por meio desses acordos de cooperação com o Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos, através de recursos públicos, né, que são confiados à Unesco, e que a gente contrata de maneira mais célere do que seria contratado pelo governo federal ou pelo governo estadual, e aí a gente consegue realizar essa política pública de maneira mais eficiente, às vezes, né? Então, vejam que essa cooperação internacional ela é muito efetiva, né? Não só com a Unesco, mas também com o PNUD, com outras agências da ONU que vão complementar políticas públicas nos temas do seu mandato. A Unesco vai atuar em educação, ciência e cultura, mas o PNUD, por exemplo, que é um programa de desenvolvimento e combate à pobreza, vai atuar na sua área de mandato, o Unicef vai atuar na área de infância e por aí vai, né? A Unesco, como eu comentei antes, é uma agência de cooperação técnica, ela não é um fundo, né? Então a gente não tem recursos próprios, essa é uma característica da Unesco, a gente não aporta recurso, né? Ao contrário do Unicef, que é um fundo das Nações Unidas para a infância. Então, o Unicef muitas vezes tem algum recurso para financiar projetos de infância. O Fundo de População, que é o UNFPA, às vezes também tem recursos para financiar projetos próprios para a juventude, por exemplo, ou para pessoas da terceira idade. Então, são características próprias de determinadas entidades da ONU, né, que a gente tem que estudar a sua natureza. Pode passar, Inheco, por favor. Outro programa bem conhecido da Unesco também, né, que já está há mais de 30 anos na praça, é o Criança Esperança, né, uma parceria com a Globo, que ele tem, eu acho que essa beleza ali digamos assim, renovar o terceiro setor do Brasil, porque a gente tenta priorizar a cada ano novas organizações da sociedade civil para que sejam contempladas no edital da Unesco, né? Então, ele abre portas para essas organizações da sociedade civil que possam participar de outros editais, às vezes da Petrobras, do Banco do Brasil. Então, muitas vezes, né, o fato de terem passado pelo crivo do processo seletivo da Unesco dá para eles a possibilidade de se candidatarem aí para outros editais, e a gente também forma essas organizações da sociedade civil, capacita elas para que fortaleçam também as suas instâncias internas aí, para que elas tenham uma gestão mais apurada também. Por favor, Inheco, próximo. Bom, e chegando lá no final aqui da minha apresentação, cultura também é certamente um setor muito conhecido da Unesco, vocês conhecem o que a Unesco faz, talvez na área de patrimônio, né? Os sítios do patrimônio da humanidade, né? Tem uma série de patrimônios listados pela Unesco no Brasil, seja patrimônio histórico, seja patrimônio natural. E por que a Unesco cria esses sítios designados, né, por assim dizer? É justamente porque a Unesco, além de ser uma agência de cooperação técnica, ela é uma agência de memória também, né? Então, lembrem-se do que aconteceu quando a Unesco foi criada em 1945, né? Eu estava comentando, foi criada num contexto de guerra, né? De um contexto onde a Europa toda foi bombardeada, onde prédios históricos foram destruídos, né? E muito do que se tinha de beleza arquitetônica, de história, foi totalmente devastada, né? Então, a importância da gente preservar para gerações futuras, né,
o que a gente tem hoje, né? Então, a Unesco também é uma agência de memória, de arquivos, né, de prédios históricos, de beleza natural, de beleza cênica, e por isso, né, através do Centro de Patrimônio Mundial, que é uma instância ligada à Unesco, ela também dá esses títulos que envolvem uma responsabilidade, né? Não é só dar o título de patrimônio natural, de patrimônio histórico, mas ele vem também com esse ônus, né, que o país que recebe esse título, ele tem a obrigação, por óbvio, né, de manter esses bens, né? Hoje a gente está atuando aqui na área de cultura em alguns projetos bem ambiciosos, né? No Brasil, a gente tem, infelizmente, um descaso muito grande pela cultura. Nos últimos 5 anos, a gente teve episódios muito tristes em relação a museus do Brasil, o Museu da Língua Portuguesa, né, que pegou fogo, o Museu Nacional, enfim, a Cinemateca, e agora a gente está envolvido na reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro, um projeto muito grande que envolve o Instituto Cultural da Vale, a UFRJ, o Ministério da Educação. Então, a entrega prevista do museu está prevista para 2026, mas foi uma missão de alto nível da Unesco que envolveu toda a área do setor de cultura ligada a patrimônio histórico, porque quando acontece uma tragédia dessa, você tem protocolos, né, de segurança para resgatar essas peças, né? Então, o que aconteceu no Brasil acabou servindo, né, como um protocolo internacional para que outros episódios assim tristes como esse não se repitam, né? Mas a gente tem parcerias com o IFAM e com outros atores aí. Por favor, Inheco, próximo. E aí eu chego aqui no último programa da Unesco, que talvez seja o menor, mas não por isso menos importante, que é a área de comunicação e informação, mas que hoje tem tido um destaque tremendo, né? Porque é o setor que cuida de temas absolutamente importantes nesse mundo moderno que a gente vive, temas como a desinformação, como fake news, como mídias sociais. Então, é o setor que cuida desde da parte ligada à liberdade de expressão, à segurança de jornalistas, à inteligência artificial, à alfabetização midiática, né, como que os jovens podem trabalhar melhor o acesso à informação, mas está debruçado agora justamente em como criar um ambiente mais seguro, né, em relação à internet, né? E essa é uma discussão fundamental nesse contexto de eleições, nesse contexto onde as informações são muitas vezes deturpadas num mundo que é muito fluido, onde a internet às vezes carece de regulação, carece de controle, né? Então a Unesco tem tido um papel muito atuante aí também no sentido de tentar enfrentar essas big techs, né, também, e não é um processo fácil, né, mas a gente tem atuado muito aí também com o judiciário e com outras instâncias internacionais no sentido de promover essa discussão. Por favor, Inheco, o último. E aqui um outro slide também para comentar que não só a gente trabalha dentro do mandato nosso, né, temático, né, mas a gente trabalha dentro da família ONU, né? Assim, a família ONU é uma família grande, né? Assim, a gente tem primos, primas, tios, tias, então é uma família de mais de 30 ou 40 agências, né? Até perdi a conta, mas a gente tenta fazer essas complementaridades, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de educação, obviamente, educação, as pessoas vão se lembrar mais da Unesco, mas não tem como você trabalhar a educação se você não envolve o Unicef também, porque você está trabalhando com a infância também, com crianças, né? Então, uma série de projetos da Unesco também envolvem outros parceiros das Nações Unidas. E no Brasil, a gente tem reuniões periódicas com os colegas da ONU, né? Então, a gente tem cada vez mais essa exigência nesse contexto de reforma das Nações Unidas,
de trabalhar de maneira mais conjunta, né? Então, vários dos programas hoje das Nações Unidas envolvem pelo menos 2 ou 3 agências nesse esforço da gente estar mais acoplado, né, de maneira mais articulada. Por favor, Inheco. E aí alguns exemplos práticos, né, da nossa participação em grupos de trabalho, né? Existem vários grupos de trabalho aqui no Brasil, temáticos, né? Então tem um grupo de trabalho dedicado à juventude, um grupo dedicado a HIV/AIDS, um grupo ligado a gênero e raça, onde a gente troca informações, onde a gente desenvolve projetos, campanhas de comunicação, ou a gente tenta apoiar as políticas públicas do governo, aportando recurso, aportando cooperação técnica, ou às vezes realizando eventos, né, o que seja, né? Por favor, Inheco. Outros exemplos aqui, né, de ações que a gente fez interagenciais, né? Então, desde seminários pontuais com outras agências, enfim, eventos, ou capacitações. Então, a gente está sempre realizando alguma coisa com as nossas agências irmãs aqui no Brasil. Por favor, Inheco. Então, mais outros exemplos aqui, né, de ações que a gente está debruçado. Então, e a gente reage muito a questões ligadas ao governo, né? Então, assim, como o próprio Inheco comentou com muita propriedade no começo, né? Nós estamos aqui para servir, né? Então, as Nações Unidas são organismos intergovernamentais, são organismos criados e representados por seus países membros, né? Então, questões que são colocadas pelos países devem ser respondidas, né, imediatamente pelas Nações Unidas. Então, a gente atua muito no que for mais relevante, urgente, como é hoje a questão dos refugiados, imigrantes da Venezuela, como foi a crise da pandemia de Covid, onde envolveu um esforço muito grande da OPAS, da OMS, da Unesco, o que aconteceu também recentemente com uma série de episódios envolvendo uma crise humanitária e também sem precedentes dos povos indígenas da Amazônia, temas ligados à segurança de jornalistas no Brasil. O Brasil, se eu não me engano, é o 4º país que mais mata jornalistas no exercício da profissão, isso está no ranking da Unesco, né? Então, são temas onde a gente está sempre tentando envolver esforços coletivos aí das Nações Unidas. Por favor, Inheco, próximo. Bom, e aí, chegando no final aqui da minha apresentação, para a gente já abrir para um debate, para perguntas, né? E já que a gente está falando de políticas públicas, e políticas públicas envolve também avaliação, sistematização, estudos, né? Saber se as políticas públicas funcionam ou não funcionam, se são eficientes. Muito do nosso trabalho como Unesco é produzir conteúdo, é produzir publicações, e isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? A gente tem uma área editorial muito forte aqui no escritório. Cada ano a gente tem uma média de 50 livros no Prelo, né, que a gente publica, nos 5 setores nossos, né, principalmente na área de educação, que é uma área muito ativa, e relatórios mundiais que a gente sempre lança aqui no Brasil, como o Relatório Mundial de Educação, o Relatório Mundial de Água, que a gente também lança todo ano, e relatórios mais variados, aí, temáticos, né, sobre o uso de tecnologia na educação, estudos, né, sobre educação infantil, ou estudos sobre como anda a liberdade de expressão no Brasil. Então, todos esses conteúdos, pessoal, eles estão disponíveis, né, e são sempre, absolutamente sempre, de domínio público, né? Então, todos estão disponibilizados no site da Unesco, unesco.org.br. Vocês podem baixar lá o PDF, né? Gratuitamente, e podem compartilhar. Então, esses conteúdos estão lá disponíveis para quem quiser acessar. Por favor, Inheco. Então, aqui outros exemplos, né, de sistematizações, de boas práticas, de políticas no Brasil. Enfim, a gente
lançou muita coisa relacionada à juventude, né? A gente teve uma linha inteira de pesquisa voltada à relação da juventude com cidadania, com a violência, mostrando, denunciando também o fenômeno da mortalidade jovem no contexto urbano, né? Como que os jovens negros periféricos eram mais vítimas da violência urbana no Brasil. A gente criou um índice de vulnerabilidade juvenil nas grandes cidades. Nós criamos políticas públicas muito influentes no Brasil. Um programa que a Unesco criou, que se chamava Abrindo Espaços, professor Inheco, foi criado nos anos 90, que era uma ideia absolutamente simples, que a Unesco criou, que era abrir as escolas no final de semana. A gente abria as escolas para os pais poderem acessar a escola, para poder jogar bola com o filho, né, usar aquela capacidade ociosa e oferecer, às vezes, uma oficina de capoeira, de futebol, de corte e costura, enfim. E se tornou um sucesso, né, porque tornou aquele ambiente mais seguro, reduziu a violência. E em 2014 o MEC adotou como política pública com o nome de Escola Aberta. Isso virou uma política de governo, né? Mas você vê como as ideias simples, né, às vezes acabam se transformando em grandes programas de governo, em políticas públicas. E aí a gente sistematizou esse programa nessa coleção também, que ganhou o mundo, né? A Unesco também adotou esse programa em outros países, e essa coleção hoje está em inglês, espanhol, francês, e o MEC federalizou esse programa no Brasil todo. Por favor, Inheco. E outras experiências, né, do Brasil, né, que a gente também botou no papel, né? A gente construiu vários museus do zero, né? Esse Museu de Congonhas, em Minas Gerais, que a Unesco construiu numa cidade histórica, a gente conta essa experiência também, a gente relata também outros programas que a gente tem com o IFAM, outras recomendações, documentos ligados às nossas convenções, declarações, recomendações. Isso tudo está bem manualizado, sistematizado na internet. Bom, e é isso, pessoal. Assim, desculpa se eu me alonguei aqui demais. Tem o endereço aí da nossa página, mas aí o endereço está muito longo aí, mas na verdade é simplesmente unesco.org.br. A gente está nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook. Convido vocês a nos seguirem. E a gente tem postado muita coisa também, e enfim, eu sigo aqui à disposição aí para esse bate-papo. Bom, muito obrigado, professor Fabion, pela sua apresentação. Como todo mundo deve ter visto, a Unesco agrega valor não monetário a todas as atividades e parcerias em que faz. Quando você vê a chancela da Unesco, você sabe que aquilo tem qualidade, e aquilo tem valores sociais embutidos de democratização do acesso a bens materiais e bens culturais, mais bens culturais, pelo mandato da Unesco, com a chancela dela. Os parceiros só têm a organizar, e a Unesco também cresce junto, é claro, mas os parceiros só têm a organizar, ter vantagens não monetárias, trabalhando juntamente com a Unesco. Então, eu teria alguns comentários, mas eu abro agora para os presentes, se querem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Bom, enquanto os senhores pensam em alguma questão relacionada ao universo que vocês estão, eu sei que aqui tem alunos do nosso mestrado em políticas públicas, eu sei que tem alunos da graduação, principalmente em relações internacionais, eu sei que tem professores. Eu notei 3 pontos, mas eu não preciso falar os 3, vou comentar um agora. Se alguém quiser se manifestar, é só levantar a mão. Primeiro, o meu amigo Fábio falou, não, a Unesco contribui muito com ciência e cultura, contribui com esporte também. O único fórum mundial que olha o esporte como política pública e não só como negócio, não só como business,
é o Comitê Intergovernamental da Unesco para Educação Física e Esporte. Atualmente é o único órgão que se mantém com a participação de 18 países. O Brasil já fez parte dele, tanto na sua fundação, como quando se recebeu os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos no Brasil. A partir dele foi editada a Carta Internacional da Educação Física e Esporte, 2015. Eu queria trazer um outro tema que não tem como fugir, Fábio, até porque você trouxe logo de cara que a Conferência Geral da Unesco recepcionou a participação da Palestina como membro votante da Unesco. Não dá para fugir que, somente no momento atual que a gente está, isso teve consequências. Eu acho que a consequência mais positiva é a valorização do respeito a todos os povos, e que as deliberações da ONU, como a deliberação de 1967, que garante os limites dos estados que compõem o Oriente Médio, dando espaço para a Autoridade Nacional Palestina, ela deveria ser seguida. O governo brasileiro defende a norma internacional, a deliberação do Conselho de Segurança da ONU de 67, mas, infelizmente, ela não tem sido seguida. A consequência negativa é que, na época, países que não concordam com essa posição saíram da Unesco e deixaram a Unesco passando fome, do ponto de vista de conseguir tocar seus projetos, seus fundos, porque todo país que agrega a Unesco tem uma contribuição, uma responsabilidade monetária proporcional. Eu não sei, Fábio, você poderia talvez esclarecer para nós se é proporcional ao PIB ou ao orçamento do Estado central, do Estado nacional. Eu não sei. Mas o que aconteceu é que alguns países saíram. Esses países já voltaram ou fazem da Unesco também palco de guerra? Perfeito. Não, boa pergunta, professor. Eu acho assim que a Unesco é um bom exemplo assim do jogo diplomático, né? De como é complexo, né, esse ambiente multilateral. É, a gente teve vários episódios delicados aí com os Estados Unidos, né? É, e agora os Estados Unidos voltou. Na verdade, os Estados Unidos nunca saiu da Unesco, né? Nenhum deles saiu da Unesco. O que aconteceu foi que eles pararam de contribuir financeiramente. E não foi nenhuma questão assim de vontade política até da última gestão, por exemplo, da gestão Biden, né? Mas havia um dispositivo interno dentro do governo americano que se os Estados Unidos participa de uma organização que reconhece um país que não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU, ele não pode contribuir financeiramente, que era o caso da Palestina, por exemplo, né? E como a Unesco acabou acolhendo a Palestina por um esforço coordenado do Bloco Árabe, né, que botou isso em votação, né? E foi votado e isso foi aprovado na Conferência Geral. A diretora geral da Unesco na época não teve outra saída a não ser acatar a decisão do colegiado ali, que foi uma decisão soberana, democrática, né? Talvez não era o que ela esperava, mas teve que receber essa decisão. Então, realmente, o que você falou procede, né? Da noite para o dia, imagina, a Unesco ficou talvez com 30% a menos aí do seu orçamento, impactou muito as contas da Unesco, e houve um esforço grande da administração americana aí de tentar achar uma saída para isso, e conseguiram, né, finalmente, agora, recentemente, uma saída pelo Congresso americano, né, de mudar esse dispositivo e de poder contribuir financeiramente, né, para a Unesco, e voltaram a contribuir financeiramente. Se eu não me engano, a contribuição é proporcional, sim, ao PIB do país, né? Então, as contas da Unesco voltaram ao que era antes, assim, né, ao seu equilíbrio, né, financeiro.
mas tem questões absolutamente delicadas, né, Inheco. Então, assim, a Unesco é um pouco esse pano de fundo, né, eh, dessas questões contemporâneas, complexas, né, do mundo que a gente vive, né. Então, assim, dossiês que são muito difíceis para a Unesco trabalhar, como a cidade de Jerusalém, por exemplo, né, que é o berço das grandes religiões do mundo, né, do islamismo, da religião cristã, né, da religião judaica, que é uma cidade patrimônio da Unesco também, né, é, e ao mesmo tempo a gente tem essa visão mais ecumênica, né, que a gente tem que realmente entender que é uma cidade que tem que ser compartilhada, né. Então é muito complexo, né, para a Unesco lidar com essas questões todas e principalmente com questões ligadas a patrimônio cultural, né. Então a Unesco teve um trabalho muito forte é, por exemplo, no conflito da Síria, né, com patrimônios que foram muito atingidos, né, cidades como Palmira, né, que perdeu bens assim preciosíssimos, né. Então, a equipe que eu comentei que veio trabalhar no Museu Nacional, ela veio imediatamente de Palmira, né. Ela estava em Palmira trabalhando na reconstrução de Palmira e ela veio imediatamente de avião, né, atuar no Rio, né, assim que teve o incêndio, né, ela pegou o avião, veio para cá para fazer o primeiro estudo, o primeiro relato fotográfico e tudo isso. Mas assim como Palmira, a Unesco também está no Iraque, em outros contextos, e outros contextos também muito mais desafiadores, né, de países que saem de conflito armado, onde todo o sistema educacional precisa ser reconstruído, né. Agora mesmo no Rio Grande do Sul, com toda a crise ligada aí às enchentes, nosso escritório também estava muito debruçado numa missão com essa dupla função, né, de tentar apoiar o Estado nessa questão de tentar reativar rapidamente o sistema educacional, mas também de salvaguardar o patrimônio cultural que foi muito atingido, né, como o mercado municipal, outros bens ali muito importantes ali do Estado que precisavam ser resgatados. Então é sempre desafiador o nosso trabalho. Imagino, eu sei como é. Não tem como. Parece que são questões, às vezes podem parecer para quem está aqui ou para quem nos ouve, que são questões distantes da nossa realidade. Mas o próprio direito igualitário das mulheres em relação aos homens, não são todos os países que pensam assim. Então, quando a Unesco vai montar uma comissão e tentar garantir gente, apenas a presença das mulheres, uma coisa natural, já no Brasil, ela enfrenta barreiras e enfrenta questionamento de países que não encaram o mesmo nível de direitos e deveres das mulheres, assim como dos homens. Então, não há nada que não seja delicado quando a Unesco desenvolve um programa. Pode não parecer, muitos de nós brasileiros, vira e mexe, falamos, só podia ser nesse país. Mas conhecendo outros países, o nosso país é um oásis no meio de tantos países diferentes. Também é importante, acho que, destacar que também nem todo mundo lembra disso, mas no foro internacional fica claro, as posições políticas que o Brasil tem adotado no foro internacional, elas são todas derivadas da nossa Constituição de 1988. São todas derivadas de que o Brasil é contrário à guerra, por princípio, e entende que a solução de conflitos entre os países é por meio do diálogo. Está na nossa Constituição. Está nos 4 primeiros artigos da Constituição, o compromisso do Brasil com a paz e a solução pacífica de conflitos. Nem todo país tem essa realidade. Nem todo país está escrito assim. E mais de um país, ao longo da história do século XX, entendeu que a guerra é na forma de resolver seus problemas internos. Aliás, talvez hoje, alguns países estejam entendendo que a guerra é a forma externa, é a forma de resolver seus problemas internos. Talvez isso esteja continuando até hoje. Bom, alguém teria mais alguma
questão, alguma pergunta, alguma consideração? Eu estou vendo que o professor Rodolfo Puccini, ele está ainda aí? Rodolfo? Tá sim. Estou aqui. Muito excelente a exposição do professor Fábio, doutor Fábio, do secretário executivo Fábio. Poxa, muito obrigado, viu, por esse panorama que a gente carecia mesmo, que a gente vê só os produtos finais, como Criança Esperança, Unesco, os museus, mas essa organização, né, tanto tempo que o Brasil faz parte. Eu queria fazer uma pergunta nessa postura da Unesco e juntamente com o Brasil, né, levando esse programa mundial, diante de tantas contradições e as saídas dialéticas que a Unesco propõe com programas, como foi bem exposto, essas sínteses que se dão no programa, nos programas e nas ações, elas são valorizadas, mas a minha pergunta por que elas não têm um valor, por exemplo, vamos dizer assim, desse último exemplo da guerra, de suplantar, já que são valores não monetários, porque nós estamos no sistema capitalista, mas há uma confusão nesses valores. A Unesco não tem esta força de, por exemplo, estancar uma guerra por conta do seu patrimônio, do patrimônio que ela elegeu nas áreas ali do Oriente Médio, por exemplo. Como é que esses valores dentro do sistema capitalista, diante de tantas contradições, acabam com sínteses numa cultura da paz, mas, ao mesmo tempo, elas não são, embora elas sejam eficientes em alguns programas, elas não são efetivadas completamente. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, professor Rodolfo, e acho que é muito oportuna porque ela é a crítica exatamente que o presidente Lula fez agora recentemente, né? Ele estava na Assembleia Geral da ONU, né? Agora, né? Em setembro, e no discurso dele ele fez uma crítica aí muito, muito contundente, né? Ele sempre faz essa mesma crítica, né? Pedindo uma reforma do sistema Nações Unidas, que é uma crítica que é muito comum e não é uma exclusividade dele, né? De vários outros presidentes também, de vários outros críticos ao sistema, que é uma crítica que procede, né? É um sistema que é um pouco anacrônico, né? Ele foi criado pelos países vencedores da Segunda Guerra, né, do Conselho de Segurança, né, China, Rússia, França, Estados Unidos, né, então esses países que integram, né, o Conselho de Segurança, que tem direito a veto, tem um poder absolutamente enorme, né, e muitas vezes impedem, né, uma reforma mais profunda do sistema. Então, é muito difícil, né, às vezes, fazer uma reforma substancial no sistema. E, para agências que têm um papel mais técnico, né, como a Unesco, né, que não tem uma força impositiva, né, a gente não tem muito como, enfim, ditar os rumos aí da humanidade. No nosso papel normativo, né, como eu estava falando muito superficialmente na minha fala, a gente tem esses instrumentos que têm gradações, né? Então a gente tem as convenções, que sim têm força de lei, porque elas são ratificadas pelos congressos nacionais. O professor Zé Roberto, que é um estudioso aí do tema esporte, educação física, ele vai lembrar que tem a convenção da Unesco antidoping, de 2005, que foi ratificada pelo Congresso brasileiro
em 2007, então, de certa maneira, ela é impositiva, né? E aí a gente tem documentos mais leves, né, que são declarações que meio que inspiram os legisladores locais aí a tomarem políticas públicas, né, ligadas a diferentes temas, né, como diversidade cultural, a temas de educação e recomendações, que é a gradação mais leve, né? Então, a gente tem uma recomendação agora muito influente, que é a recomendação internacional da Unesco sobre inteligência artificial, que talvez seja o documento mais influente da Unesco das últimas décadas, porque está inspirando muitos países aí a adotarem seus marcos, suas políticas ligadas à inteligência artificial. Tem força de lei? Não, né? Mas ajuda a ditar ali, porque tem 10 princípios ali ligados à ética na inteligência artificial, ajuda os países, os legisladores a criarem, né, políticas públicas, marcos legais, né, legislações, e muitas vezes ajuda o judiciário também, né? Então, apesar de não ser um documento impositivo da ONU, né, às vezes um juiz, né, pode pegar aquele documento das Nações Unidas e botar na sua sentença como uma inspiração, né? Então veja que esses documentos normativos das Nações Unidas, eles acabam sendo úteis de uma maneira ou de outra, né? Mesmo que eles não tenham essa força, né, jurisdicional, né? Então, concordo contigo, Rodolfo, assim, a gente está muito longe aí de conseguir impor, né, uma mudança profunda. Eu acho que é o ônus, né, de um sistema que está muito defasado, e essa crítica é procedente, né? É uma pena que as Nações Unidas não conseguem fazer uma diferença nesses conflitos aí que a gente está vendo em Gaza, no Líbano, na Ucrânia. Nossa atuação, infelizmente, é muito pequena, mas precisa uma reforma profunda, e essa reforma profunda depende dos países, né? Não é uma reforma que depende das Nações Unidas, né? Depende dos países que mandam nas Nações Unidas. Então esse que é o dilema. Muito obrigado, professor. Já aproveitando, fazendo uma nova pergunta, eu na área da saúde, junto com o INHECO, também temos algumas preocupações, ele com a educação física, mas a ciência da saúde é muito diversa, e estando lá na faculdade de medicina, a gente acompanha, embora eu seja das ciências humanas, os médicos, as preocupações com as questões mais da atenção primária, das questões voltadas mais à prevenção das doenças, né? Tantas coisas a serem feitas, e o grande problema de trabalhar com campanhas. Então, como tem as próprias campanhas da Criança Esperança, como é que o senhor vê uma possível aproximação da Unesp com a Unesco, com relação, por exemplo, a essa temática da saúde, né? Ela poderia haver uma forma de trabalhar em conjunto, de forma a ampliar uma política interna da própria Unesp, seja pelos programas de pós-graduação, como esse que nós estamos aqui, ou aqueles que estão lá em Botucatu, como Saúde Coletiva, e todos os outros da área de saúde, fisioterapia, de forma concreta. Fico pensando aqui, né, por exemplo, trabalhos de campanha, né, campanhas. Lógico que a própria Unesco faz os dias, as semanas e os meses de campanha, a ONU faz isso, a OMS faz isso, mas eu acho que, assim como uma política eficaz de trazer responsabilidades e com serviço público, enfim, que ajuda a organizar, né? Você acha que a Unesco, estando próximo, poderia, nesse contexto dos valores simbólicos, né, ajudar nisso? Sim, com certeza, Rodolfo. Seria um prazer para a gente se somar a vocês. Aqui pela Unesco, a nossa área de educação, a Rebeca, que é coordenadora, ela é de origem da área de saúde. A gente tem feito um trabalho muito grande
na parte de educação preventiva, vários programas da Unesco têm projetos ligados à educação preventiva, ligados ao combate do HIV/AIDS e ações em conjunto com a OPAS, a OMS, como eu relatei muito brevemente, nessas ações interagenciais que a gente chama, né? Então, com certeza, a gente poderia discutir, eu faço essa ponte com as minhas colegas aqui do setor de educação, aqui mesmo, assim, na minha área, né, da área de ciências naturais, né, da área de ciência e tecnologia, a gente deve lançar em breve um programa com jovens cientistas, uma campanha de combate à desinformação na ciência, né, desmistificando alguns mitos aí que circulam na internet, mas um relato de vídeos curtos, né, numa linguagem acessível aí, feita por jovens para jovens, mas campanhas de comunicação, né, vídeos, posts em mídias sociais são temas assim que muito nos interessam. Então, Rodolfo, conta com a gente, sim. Como a gente conversou com o Hélio, com o professor José Roberto, a gente pode marcar um bate-papo aí em outra oportunidade, com certeza. Obrigado, Wilson. Isso é bem otimista e bem desafiador para a gente também, né? Obrigado. Bom, antes de concluir, alguém tem mais alguma pergunta, alguma busca de informação? Bom, então passo agora a palavra ao professor Fábio, agradecendo o seu tempo. Quem está numa organização internacional como a Unesco, como o próprio nome diz, é internacional e nunca sabe onde ele está. Ele não estava presencialmente hoje porque ele tinha uma reunião em Manaus essa semana. Mas a reunião foi mudada para a semana que vem. Sim, é a agenda. Quem já esteve trabalhando, não precisa ser organização internacional, você está numa prefeitura, você está num órgão público, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você é demandado conforme a necessidade. Então, graças à internet hoje em dia, e a pandemia acelerou isso, hoje nós temos a tecnologia para podermos desenvolver atividades sem parar, porque não estamos presencialmente juntos. E essa é uma delas. Então, agradeço esse tempo que o Fábio pôde dedicar a gente. A Unesp de Franca vai continuar conversando com a Unesco, no sentido da gente ampliar a colaboração da Unesp com a Unesco. A Unesp já tem uma cátedra Unesco no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, que fica sediado em São Paulo, vinculada ao projeto de mestrado territorial, que trabalha com as políticas de estudos agrários e rurais, e a gente quer dinamizar isso. A Unesp tem várias frentes importantes, como na Agenda 2030 e os ODS. Então, eu volto aqui a palavra ao professor Fábio, agradecendo sua presença, ficamos muito contentes, e essa gravação vai estar disponível no YouTube a partir da semana que vem. Professor, eu que agradeço, é sempre um prazer receber um convite teu, né? A gente tem uma parceria aí muito profícua, aí, muito duradoura, e foi um prazer conhecer o professor Rodolfo, o professor Hélio, estar com vocês aqui, ainda que virtualmente, né? Mas a Unesp é uma universidade que a Unesco tem um respeito muito grande, um carinho muito grande, e ainda que eu não esteja presencialmente hoje, certamente não vai faltar outras oportunidades aí da gente visitar o campus, e contem com a gente, tá? Foi um prazer estar com vocês, e outras oportunidades virão, certamente. Obrigado pela chance desse diálogo, de aprender com vocês também, e estamos aí. Muito obrigado, Fábio. Quero agradecer também a Caroline Leite Silva, que é a organizadora, viabilizadora operacional executiva dessa nossa reunião, a professora Tatiane Noronha, que é a organizadora do seminário do Programa de Políticas Públicas,
e a Unesp de Franca, que desde o começo se colocou à disposição para viabilizar todos os custos do financiamento de uma vinda de um palestrante externo aqui, mas o que não deu certo, até do exterior. Lembra, Fábio? A gente começou a conversar em trazer a diretora da Unesco para a área social aqui. Mas, sim, sempre é difícil com a agenda, sempre difícil. Quando você está num órgão internacional, ou mesmo num governo, pode ser uma prefeitura, você tem, às vezes a população reclama, pô, mas eu marquei com o prefeito, eu marquei com o ministro, por que ele não veio? Porque imagina o quanto de demanda que tem uma pessoa dessa. Então, para uma diretora da Unesco dizer que vem para o Brasil em tal data, tudo pode acontecer nos próximos meses até chegar a data. Fica difícil, a gente sabe isso por experiência, só quando a gente passa pela experiência que a gente vê a dificuldade. Bom, então, eu creio que encerramos por aqui, e eu peço a Caroline, então, que desconecte a reunião. Muito obrigado, Fábio. Sucesso nas suas próximas atividades. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa semana. Muito obrigada, pessoal. Abraços. Tchau, professor. Obrigado, Bruno.